Quanto mais tu consome conteúdos, mais tu perde a possibilidade de viver a tua vida e de ser quem tu deseja ser. Eu não sei se tu já percebeu isso, mas quanto mais tu fica olhando o mundo externo, mais tu perde a possibilidade de conhecer o teu mundo interno. Quanto mais tu olha a vida dos outros, mais tu perde a possibilidade de olhar a tua própria vida e de entender o que tu precisa fazer para alcançar o que tu deseja. Quanto mais tu fica rolando a tela, mais tu perde o teu tempo de vida. Eu gosto de dizer que quanto maior é o tempo de tela, menor é o tempo de vida, porque a verdade é essa. Se tu perde muito tempo olhando os outros, olhando a vida dos outros, menos tempo tu vai ter para viver a tua vida. Menos tempo tu vai ter para construir a vida que tu deseja. Quanto mais tempo tu perde olhando a vida dos outros nas redes sociais, mais tu perde a possibilidade de viver a tua vida. E isso é muito sério. E algo precisa ser feito. Porque se tu deixa de olhar a tua vida, tu deixa de viver a tua vida, tu se torna um espectador da tua própria vida. Tu deixa de assumir o controle da tua vida. E com isso, a tua vida passa em vão. Os teus interesses passam em vão. Tu deixa de estar presente no teu presente. Tu deixa de ser o protagonista, de ser o escritor da tua história. Tu se torna apenas um espectador da tua vida. E se tu quer mudar isso, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia, aqui nesse canal abordo conteúdos profundos e conteúdos que te ajudam a mudar de vida e a mergulhar dentro de si mesmo. E esse é um assunto muito importante se tu quiser mudar de vida. Eu começo te fazendo uma pergunta. Quanto tempo, honestamente, tá? Quanto tempo tu passa no celular hoje? Qual é o teu tempo de tela? Responde mentalmente. Mas, se tu não sabe, os brasileiros, não sei se tu tá vendo aqui, mas os brasileiros têm uma média de tempo de tela de 9 horas e 13 minutos. Tu já pensou nisso? O quão alto é esse tempo? O quão alto é esse tempo? Vamos pensar aqui, vamos fazer aqui um cálculo. O tempo de sono ideal para a gente viver bem é de 7 a 8 horas. Beleza? Beleza. Quanto tempo a gente passa trabalhando? Bom, empregos convencionais, 8 horas de trabalho, de 6 a 8. Isso dá o quê? Umas 15, 16 horas, 14, 16 horas? Isso aí, 16 horas. Eu tenho mais 8 horas, 8, 9 horas para fechar 24 horas, para fechar o dia. Bom, 9 horas. 9 horas e 13 minutos. O tempo que as pessoas têm para fazer algo diferente além de trabalhar e dormir, elas estão utilizando para mexer no celular, mexer nas redes sociais. Tu já pensou nisso? Tu já pensou que a média dos brasileiros tem perdido as suas vidas pelo fato de estarem enfurnadas no celular, estarem enfurnadas nas redes sociais, na internet? Tu já parou para pensar que a gente está definindo a nossa existência, a nossa vida, a partir do que a gente vê através de uma tela? Tu já parou para pensar nisso? Em vez da gente refletir sobre algumas decisões, a gente tem pautado as nossas vidas a partir do que é mostrado nas redes sociais e a partir do que as outras pessoas mostram que elas estão vivendo. Só que eu quero te trazer uma coisa aqui. O que as pessoas te mostram não são a vida delas. O que as pessoas te mostram não representam a vida delas. Representa apenas uma parte da vida delas.
E tu precisa ter muito discernimento para usar as redes sociais. Porque senão tu vai começar a se comparar com um processo, com uma vida de uma pessoa que tu não faz nem ideia do que vive, nem ideia do que sente. A única pessoa que tu sabe o que pensa, o que sente verdadeiramente é de ti mesmo. Mas isso também, às vezes, tem se perdido porque tu fica muito olhando a vida dos outros. Tu fica sendo espectador dos outros e com isso tu começa até a não se entender mais. Pô, confuso isso, né? Complicado isso. Bom, algo precisa ser feito. E como que tu pode mudar a tua vida? Bom, primeira coisa que tu pode fazer para mudar a tua vida, começar a mudar a tua vida e começar a deixar de ser um espectador da tua vida, é retirando as distrações da tua vida, retirando os estímulos da tua vida. Se o brasileiro médio usa 9 horas e 13 minutos em média o celular, a internet, pô, interessante então tu reduzir o teu tempo de tela. E eu te faço algumas perguntas. E se tu tivesse mais tempo no teu dia? O que tu faria? Qual projeto novo tu colocaria em prática se tu tivesse mais tempo? Qual livro novo tu leria se tu tivesse mais tempo? O que tu faria de novo se tu tivesse mais tempo? Pensa nisso. Muitas vezes a gente diz, nossa, o dia tinha que ter mais de 24 horas. Bom, então eu te pergunto, e se o dia tivesse mais de 24 horas? O que tu faria a mais? Bom, tu pode reduzir o teu tempo de tela para ter esse tempo para fazer o que tu gostaria de fazer a mais, caso o dia tivesse 24 horas. Então, se tu tivesse mais tempo, o que tu faria? Segunda coisa, segunda pergunta. E se tu tivesse 1 hora a mais? 1 horinha. 1 horinha. Só 1 hora a mais. O que tu faria? Sabe aquela rolada básica que tu dá na tua tela, no teu celular, que tu perde 40 minutos, 50 minutos, 1 horinha? Rápido, sabe? Rápido. O que tu faria se tu tivesse esse tempo? O que tu faria se tu tivesse o tempo para fazer algo de diferente? Algo para ti. Algo verdadeiramente voltado para ti. O que tu faria? Se pergunta. É importante. E se tu pudesse começar uma atividade nova? Se tu tivesse tempo, que atividade nova tu começaria? O que tu gostaria de fazer? Qual que seria o teu sonho de fazer caso tu tivesse mais tempo? Pensou? Bom, talvez tu tenha esse tempo, mas talvez esse tempo esteja sendo destinado ao uso do celular, ao consumo de redes sociais. Talvez tu tenha esse tempo, mas talvez tu esteja destinando esse tempo para outras coisas. E tu precisa definir as tuas prioridades, tu precisa entender o que é importante para ti nesse momento. O que tu precisa fazer nesse momento para poder viver, fazer o que tu deseja. O que tu precisa fazer nesse momento? Bom, pensa nisso, é importante. É importante que tu reflita sobre isso. E eu te questiono também uma coisa, o que tu consome? Nesse tempo médio aí de 9 horas. Claro, eu sei que o teu tempo não vai ser exatamente esse tempo de tela de 9 horas, essa é uma média. Mas se o teu tempo de tela é 6 horas, 5 horas, o que tu consome nesse tempo? A gente diz que nós somos o que consumimos. Nós somos o que absorvemos. E o que tu tem absorvido? O que tu tem consumido? São informações úteis para a tua vida ou não? São conteúdos rasos? Pensa nisso. Pensa nisso porque é importante. E uma outra coisa. A gente prefere muito mais o conforto. Dessa é uma parte forte também de entender, de compreender, de aceitar, mas é verdade.
A gente prefere muito mais o conforto de ver os outros vivendo do que o risco da gente se frustrar em tentar viver, em tentar fazer algo de diferente. Eu vou te dar um exemplo pessoal. No passado, eu rolava muito tela. Eu via muitos conteúdos, via muitos, 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 muitos. E eu tinha um certo conforto por estar vendo os outros viverem. E eu dizia pra mim também que eu apenas não conseguia alcançar o que eu queria porque eu apenas não estava tentando. Porque se eu tentasse, eu iria alcançar. Eu vivia com essa imaginação, eu vivia nesse estado de conformidade. E nesse estado de, bom, não vou tentar pelo medo de me frustrar. A gente prefere muito mais o conforto de ver os outros vivendo do que correr o risco de se frustrar em algo que a gente gostaria de fazer. Eu via muitos conteúdos aqui no YouTube de pessoas, eu via muitos conteúdos, diversos. Só que eu decidi começar a tentar também produzir conteúdos. E eu me frustrei. Me frustrei muitas vezes com os resultados que eu estava tendo, mas eu me mantive em pé, porque faz sentido para mim. Mas antes, eu vivia muito mais no conforto de ver os outros fazendo algo que eu gostaria, mas eu não tentava me arriscar em fazer porque eu tinha medo de me frustrar. Só que eu te pergunto uma coisa, o que que tu prefere? Tu prefere viver nesse estado de conformidade em que tu não faz nada pra si e tu apenas vê a vida dos outros, ou tu prefere lidar com uma certa frustração por não ter todos os resultados que tu imaginava que tu teria, mas tu viver pra si e construir a vida que tu gostaria de viver? O que que é preferível? Ficar no conforto ou assumir o risco de ir em direção a um caminho desconfortável inicialmente, mas depois encontrar um modo de vida confortável para si porque faz sentido para si? O que que é melhor? Pensa nisso. Enquanto tu pensa nisso, a gente vai para o próximo ponto. Além da redução de estímulos, o que que tu precisa definir? As tuas prioridades. E para isso tu precisa ter uma mínima organização do teu dia. Então eu separei aqui como segundo passo tu definir uma agenda de atividades. Nessa agenda de atividades, como que tu vai fazer? Tu pode fazer num papel A4, numa folha de caderno, numa agenda, do jeito que tu quiser. E tu precisa separar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e tu precisa colocar 3 atividades. 3 atividades que tu tem interesse. Importante, que tu tenha interesse, que tu gostaria de fazer. E tu precisa fazê-las até finalizar o teu dia. Uma atividade para o período da manhã, uma atividade para o período da tarde e uma atividade para o período da noite. Bom, eu quero começar a ler um livro. Começar a minha manhã lendo um livro. Eu preciso e quero postar um conteúdo nas redes sociais. Bom, vou postar de tarde. Eu quero começar a treinar. Bom, vou começar a treinar. Porque esses são interesses que eu tenho e que são prioridades para mim. Tu precisa fazer isso. E aqui eu não estou colocando o teu dia completo. Não estou colocando o dia que tu vai acordar, o dia do teu almoço, o dia do teu trabalho, da tua faculdade, dos teus estudos. Não. Não estou colocando isso. Não estou colocando isso porque eu quero que tu apenas defina 3 atividades pro teu dia. 3 atividades prioritárias pro teu dia que tu tenha interesse e que seja destinada a ti mesmo. É importante. Essas atividades precisam ser destinadas a algo para ti, a um interesse que tu tenha, uma vontade, a um desejo teu. E para isso eu te pergunto, o que que é prioridade para ti? Hoje, quais são as tuas prioridades? Vou dizer o meu caso. Eu, Eduardo, quais são as minhas prioridades? As minhas prioridades é trabalhar, produzir conteúdo e estudar.
Essas são as minhas prioridades. E também cuidar da minha família. São as minhas prioridades. O que é mais importante para ti? No teu dia, o que é mais importante que tu faz? O que é importante realmente? Reflita sobre isso, porque às vezes tu tem uma atividade que não é tão importante para ti e que não fazer ela não faria tanta diferença na tua vida. Talvez seja uma atividade que esteja fazendo tu perder o teu tempo. Pensa nisso. O que é importante para ti? Terceira pergunta. O que consome o teu tempo? O que mais consome o teu tempo? Pensa nisso. O que consome mais o teu tempo? É algo que faz sentido para ti ou não? É uma prioridade ou não? Se for trabalho, a gente não tem escolha. A gente precisa trabalhar para se sustentar, a gente precisa trabalhar para ter uma boa condição financeira e mesmo que a gente não goste muito do nosso trabalho, é uma prioridade trabalhar para ter uma boa condição financeira. Então, se for trabalho, não tem muita escolha, mas pensa nisso. Quarta pergunta. O que pode ser terceirizado? O que tu faz hoje no teu dia? Vamos pensar aqui. O que tu faz hoje no teu dia que tu não necessariamente precisaria perder tempo fazendo? O que tu poderia terceirizar, chamar alguém para fazer para ti? Ou que tu poderia talvez até usar uma inteligência artificial ao teu favor? O que tu poderia fazer? Ah, tu faz muitos trabalhos manuais, de planilhas. O que tu pode terceirizar disso? O que tu pode fazer? Tu é produtor de conteúdo? Bom, o que tu pode terceirizar? O que tu pode fazer? Pensa nisso. E no teu trabalho atual também. No teu trabalho mesmo que seja fora das redes sociais, pensa no que tu pode terceirizar. Tu trabalha com análise de alguma coisa, enfim. Como que tu pode terceirizar isso e poupar mais o teu tempo e destinar o teu tempo para algo que faça mais sentido para ti e que vá te trazer mais resultados? Pensa nisso, o que tu pode terceirizar? E eu acrescento aqui nessa parte de terceirizar, o que tu pode facilitar? O que tu pode simplificar no teu fazer? Pensa nisso. A última pergunta aqui, o que tu faz hoje te gera algum resultado? Algum benefício? Te gera alguma coisa? Porque, sendo bem honesto, as atividades para tu ter no teu dia a dia, para tu realmente fazer e destinar o teu tempo, elas precisam te trazer algum benefício. Algum benefício emocional, algum benefício financeiro, algum benefício. Precisa te trazer algum benefício físico. As tuas atividades precisam te trazer algum certo benefício, porque se elas não te trazem nenhum benefício, por que elas estão ali? Vamos pensar. Uso de redes sociais. Quais são os benefícios? Vamos pensar aqui. Rolar a tela. Rolar a tela, deu. Tu tá lá rolando a tela. Direto, tu nem vê os conteúdos. Tu tá rolando a tela. Benefícios? Bom, eu não vejo. Consumir conteúdos de modo intencional e buscar interagir com outros produtores, outros criadores, outros profissionais da minha área. Pô, isso aí eu utilizo a internet, as redes sociais, mas é diferente. Vai te trazer algum benefício? Vai. Vai te ajudar a gerar conexão com outras pessoas que estão na mesma prática profissional que tu. Vai te dar mais conhecimento sobre o que o mercado está fazendo no teu ramo. Vai te gerar algum benefício. Pô, beleza, é um uso consciente, faz sentido tu ter. Mas a rolagem? A rolagem, tu vai lá pegar o Instagram de uma celebridade, o YouTube de uma celebridade, tu apenas vai ver vídeos ali do que ela está fazendo no seu dia a dia, de qual café ela tá tomando, de como que ela usa o banheiro. Pô, sabe? Tem algum benefício nisso? Ah, é diversão. Talvez tu tenha que repensar um pouco as tuas diversões. E se isso realmente está te divertindo. Pensa nisso.
O que tu faz te traz algum benefício? Pensa nisso. E como eu falei aqui no início desse vídeo, na abertura desse vídeo, quanto mais tu consome, mais tu absorve, sem intenção, mais tu se perde. Porque mais tu acumula informações inúteis para ti que poderiam estar sendo trocadas por informações mais úteis se tu tivesse destinando o teu tempo com mais sabedoria, com mais intenção. Então, assim, ó, primeira coisa, redução de estímulos. Tu precisa diminuir o uso que tu faz das redes sociais e usar de modo mais consciente. Como que tu vai fazer isso? Bom, restringindo mais o teu tempo de tela. Como que tu pode fazer isso? Bom, eu tenho aqui no meu celular, eu tenho iPhone e Android, mas aqui no iPhone eu coloquei aqui restrição do uso de aplicativos. Então, por exemplo, YouTube, Instagram e TikTok, eu tenho esses aplicativos porque eu crio conteúdos. Então, eu tenho eles, mas eu coloco um limitador de 25 minutos cada um. E esse limitador, ele serve tanto para o meu consumo quanto para minha criação. Porque para minha criação, eu aprendi isso depois, sabe? Usando muita rede social, que para criar conteúdo eu não preciso estar necessariamente nas redes sociais, e isso aí foi libertador. Eu posso criar conteúdos, mas eu preciso necessariamente estar todos os dias ali? Será? Hoje eu penso que não. Eu preciso criar diariamente, mas eu preciso consumir diariamente? Não. Porque compartilhar um conhecimento não necessariamente te necessita consumir conteúdos. Claro, conteúdos rasos, porque é importante tu consumir conteúdos que façam sentido para ti e que vão te orientar a uma evolução. Pensa nisso. Então, assim, redução dos estímulos. Eu tenho aqui um redutor do tempo de tela, e no Android também eu tenho uma opção ali que depois de uma certa hora do meu dia, a tela do meu celular fica cinza. Fica cinza, e eu percebo que quando eu retiro esses estímulos visuais de cores, o meu interesse em ver o celular diminui consideravelmente. Eu já fiz o teste. Eu já peguei de noite e fui pegar o celular para ver um YouTube, um shorts assim. Pô, zero interesse em ver sem cor. Peguei, não gostei, desliguei. Se eu fosse tu, eu faria essas pequenas modificações. Segunda coisa, agenda de atividades que a gente estava falando agora há pouco. Prioridades, atividades que façam sentido para ti. E a última coisa, que é importante, tu não pode ser apenas um espectador da tua própria vida, tu precisa ser um protagonista, um escritor da tua própria história. E para isso é importante que tu crie de modo significativo algo. Bom, vamos entender isso aqui. Criação significativa e exposição ao novo. Quando a gente fica observando muitos outros, quando a gente fica imerso em muitos conteúdos rasos, a gente fica anestesiado de nós mesmos. Nós nos deixamos de lado. Já na criação de conteúdo, na exposição ao novo, na exposição ao diferente, a gente precisa estar em nós. Então, a gente sai de um estado de anestesia para um estado alerta. Eu coloquei aqui que a criação significativa seria basicamente um desanestesiar-se. Desanestesiar-se. É o oposto ali de anestesia, mas a gente não fala isso. Bom, mas vamos usar esse termo. Desanestesiar-se. Ficar mais alerta. Acordar. Acordar para quem tu é. E como que tu pode criar algo para o mundo? Bom, vamos lá. Criação significativa não é necessariamente criar conteúdos para as redes sociais, mas é pegar tudo que tu consome de modo intencional e construir algo que faça sentido para ti e que tu gostaria de colocar ao mundo. Colocar ao mundo pode ser um livro, pode ser um poema, pode ser uma poesia, pode ser
Um jornal pode ser uma pintura, pode ser uma obra de arte, pode ser uma música, pode ser um conteúdo falado, pode ser uma aula também, pode ser uma fotografia. Criação significativa, tu precisa de algum modo transformar tudo que tu consome em criações, porque senão tu vai apenas reter informações e não vai criar algo. Tu apenas vai reter, e se tu não solta, bom, se tu não solta, tu apenas vira uma pessoa que sabe de muita coisa, mas no final das contas não faz nada. E isso é muito perigoso. Eu te faço uma pergunta. E se tu pudesse parar de apenas consumir conteúdo e tu começasse a produzir conteúdos, o que isso traria de diferenças na tua vida? Bom, pensa nisso. Vou pegar o meu exemplo pessoal. Eu, Eduardo. Se eu paro de apenas consumir, eu tenho mais tempo. Para ficar em mim, para estudar, para focar no que realmente importa. E se eu começo a produzir conteúdos, bom, eu me conecto com mais pessoas, eu posso usar o meu conhecimento, o que eu estudo para ajudar outras pessoas. Eu consigo, de algum modo, usar o que eu consumo intencionalmente para ajudar os outros. Pensa nessa pergunta. E se tu começasse a produzir algo para o mundo? E eu te digo isso, produzir algo para si, de si para o mundo. Entenda isso, é importante. E além de tudo, dessa questão de não apenas reter informações, quando tu produz conteúdos, quando tu produz algum tipo de arte, quando tu produz alguma coisa a partir de si, tu estimula a tua criatividade, tu se expõe a situações diferentes. Eu estou me expondo aqui a um vídeo em que eu estou te dando um conteúdo, eu estou aprimorando a minha comunicação, estou aprimorando o meu raciocínio de pegar uma informação do meu passado e transformá-la em algo palpável, em algo verbalizado para ti. Eu estou trabalhando no meu raciocínio, na minha comunicação, estou trabalhando também na minha ansiedade, estou me expondo a algo novo, então eu estou trabalhando muitas coisas no ato de criar, no ato de produzir. Eu estou estimulando a minha capacidade de pensar, que é algo, infelizmente, que, bom, as redes sociais nos tiram. Infelizmente. Lê isso aqui. Lê isso aqui se tu puder. Se tu não puder, eu vou ler pra ti. Não adianta nada consumir informações que não te agregam. E não adianta nada ficar com conhecimentos que morrerão contigo. Vamos lá. Não adianta nada tu reter muitas informações, reter muitos conhecimentos, se tu não coloca pro mundo o que tu pensou, o que tu, enfim, inventou. Se tu tem uma ideia, tu precisa colocar pro mundo. Eu nunca vou me esquecer que eu escutei o seguinte: o cemitério é o local onde existem as melhores ideias do mundo e que poderiam transformar o mundo, mas que não transformaram, porque não foram colocadas para o mundo. Morreram com seus criadores. Se tu tem uma ideia, coloca para o mundo. Tu já pensou como que seria o mundo sem obra de arte? Tu já pensou como que seria o mundo caso os maiores pintores da nossa sociedade não pintassem os quadros e morressem apenas com as ideias deles? A gente não teria arte. Tu já pensou se todos os escritores morressem com as suas histórias apenas dentro de si? A gente não teria romances. Tu já pensou o que aconteceria se os maiores inventores da nossa sociedade tivessem morrido
com as suas ideias? Nada adianta tu ter uma ideia se tu não coloca ela pro mundo. A obra mais bonita é aquela que foi pintada, e não aquela que foi apenas guardada na imaginação. É por isso que tu precisa criar alguma coisa, porque nada adianta tu ficar apenas com algo para si. Tu precisa colocar algo pro mundo. E eu te digo isso vai ser um benefício para tua vida. Vai te trazer oportunidades, vai te trazer benefícios, vai te trazer novas ideias, vai te trazer novos caminhos. Vai ser importante para ti. E esse é um meio de tu construir o teu próprio caminho em si. Esse é um meio de tu escrever a tua própria história. E não apenas ser um espectador da tua vida. Bastante coisa, né? Talvez tu tenha que refletir um pouco mais. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. O caminho é reduzir os estímulos, reduzir o tempo de tela, construir uma agenda de atividades em que hajam prioridades de interesses e buscar criar algo para o mundo. É menos input e mais output. É menos absorção, menos absorção e mais criação. Basicamente isso. Segue esse caminho. Segue esse caminho. Segue o que eu te falei aqui. Porque esse é o início. É o início da tua vida. Talvez tu precisasse apenas disso. Apenas desse conteúdo, apenas desse vídeo para começar a tomar uma decisão. E se fez sentido para ti? E se esse vídeo foi o que te deu a ideia, a motivação para criar algo de diferente, fica comigo aqui nesse canal. Fica comigo aqui nesse canal porque toda semana eu trago um conteúdo diferente, trago um conteúdo significativo para ti e que te ajuda a viver mais conectado contigo mesmo. Certo? Se fez sentido para ti, vai aqui, se inscreve e me conta nos comentários quais são as tuas outras dificuldades em relação ao uso de telas, em relação à criação também, quais são as tuas dificuldades que tu tem percebido no teu dia a dia e que tem te impedido de viver a tua própria vida. Me conta aí, eu quero saber, quero te entender, beleza? A gente se vê numa próxima vez. Mergulhe em ti. Antes, na verdade, eu vou dar uma viradinha aqui pro lado, pra tu bater um print, alguma coisa. Guarda muito bem esse quadro, beleza? Guarda muito bem ele. E começa a tua mudança. Mergulhe em ti, mergulhe mais.